Bem-vindos, alunos do 8º ano, a mais uma aula virtual de Geografia. Hoje darei continuidade ao tema América, ainda falamos sobre as características naturais desse continente. O tema, então, abordado hoje será Hidrografia da América. Gostaria que vocês estivessem anotando todas as dúvidas no caderno e, se precisarem ou se quiserem, mandem lá no Google Sala de Aula ou no meu e-mail, professormarcelesperanca@gmail.com. Preste muita atenção que o nosso vídeo já vai começar. Vamos começar relembrando dois conceitos fundamentais para podermos falar sobre esse aspecto natural. O primeiro deles é o próprio conceito de hidrografia. Gente, hidrografia é uma parte da geografia que classifica e estuda as águas do planeta Terra. O objeto de estudo da hidrografia é a água na Terra. Ela vai abranger aí, portanto, oceanos, os mares, as geleiras, a água do subsolo, tá? Lagos e até mesmo a água da própria atmosfera e dos rios. E o segundo conceito que está envolvendo aí a hidrografia é o conceito de bacia hidrográfica, ok? Bacia hidrográfica, então, é a área ou região de drenagem de um rio principal. Aprendemos isso lá no 6º ano. Essa drenagem ela ocorre com seus afluentes, né, os afluentes dos rios, é a porção do espaço em que as águas das chuvas das montanhas subterrâneas ou de outros rios, eles acabam escoando em direção a um determinado curso de água, abastecendo então essa bacia. É muito importante eu ter a consciência de que quando nós estamos andando numa rua ou mesmo numa mata, todo tipo de água, até mesmo águas das chuvas principalmente, né, que caem aí, elas acabam escoando sempre em direção a um rio. Então, eu posso dizer que quando eu estou caminhando pelas ruas, eu estou caminhando por uma bacia hidrográfica, tá? Meus alunos de geografia, numa só aula é praticamente impossível falar sobre a grande extensão que o tema hidrografia traz em seu próprio sentido. Tá? Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de hidrografia lá no 7º ano, a gente trabalha com aproximadamente 12 regiões hidrográficas brasileiras. Isso porque nós estudamos apenas um país. No entanto, eu vou estar fazendo aqui um pequeno resumo sobre esse conteúdo. E se vocês quiserem se aprofundar sobre esse tema, poderão estar fazendo isso através até do próprio Google, através de algum outro canal aí pela internet, tá bom? Ou também podem mandar perguntas e que a gente vai estar respondendo aqui, não tem problema algum. De qualquer forma, ao passo que a gente for estudando cada país aí da América, a gente vai estar falando só sobre a hidrografia daquele país. Então, acho que isso vai ficar até mais fácil, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma abordagem bem resumida sobre a hidrografia da América, tá? Vamos falar então de três principais bacias hidrográficas e que merecem uma relevância em relação ao continente americano. Só para você ter uma noção, na América do Norte, quando a gente falou de relevo, eu falei muito aí a respeito daquela parte indo para o leste, a gente encontra ali aquela parte de planície, né? Aquela parte ali que a gente chama até de planície ali central. Pois bem, da mesma forma que eu chamei aquela área ali de planície, como eu disse que toda a parte de relevo tem sempre alguma característica que acompanha, eu tenho então dois rios muito importantes nessa região. O rio Mississippi e o rio Missouri, ok? Esses dois rios aí, eles ocupam então a área central dos Estados Unidos.
Essa bacia ela acaba sendo muito relevante porque ela é utilizada para navegação. Lembrando que nesta área é uma área, como eu disse anteriormente, é uma área de planície, logo eu posso afirmar que essa área do Mississippi, do rio Missouri, são rios de planície e de fácil navegação. Nesses rios aí, gente, acabaram servindo no passado de processo de ocupação dessa área aí para formar então formar os Estados Unidos. Esses dois rios favoreceram e ainda favorecem até os dias atuais, principalmente a população no aspecto econômico e também favorece a economia desse país devido à sua agricultura de larga escala, né, que é o foco da região central dos Estados Unidos aí. Falando sobre a América do Sul, eu tenho várias grandes bacias hidrográficas. Porém, a maior bacia hidrográfica que eu posso falar para vocês aí, já até estudamos no 7º ano, é a maior bacia e também o maior rio, né? Que é a bacia do Rio Amazonas. Dessa região, eu posso destacar grandes volumes de água, diversidade biológica e durante o percurso desse rio, né, enquanto eu vou fazendo todo o percurso dele, eu vou encontrando aí uma grande diversidade, até mesmo em relação aos seus próprios biomas, né, que estão contidos ali naquela região. É uma região de grande potência de hidrelétricas e o Brasil, inclusive, já vem explorando essa região, aproveitando esse aspecto natural na questão da hidrografia. Inclusive, nós temos até casos polêmicos, como é o caso da hidrelétrica de Belo Monte. A usina hidrelétrica de Belo Monte é uma usina hidrelétrica brasileira na bacia do rio Xingu, próximo ao município de Altamira. Isso aí está no norte do estado do Pará, tá? É polêmico porque envolve um território de ocupação indígena e ações que afetam o meio ambiente da região, mas que ao mesmo tempo servirá de base para um desenvolvimento econômico da região norte do Brasil. Resumindo, a bacia amazônica tem uma grande importância como recurso hídrico e hidrelétrico, obviamente, para o Brasil, para a América do Sul, quiçá para o mundo. Outro destaque que eu darei a essas divisões que eu fiz aí é para a bacia platina. Essa bacia envolve 3 grandes bacias do Cone Sul. Primeira bacia do Rio Paraná. Ali, gente, está concentrada uma grande população, com grande desenvolvimento econômico para o Brasil. Envolve também o Rio Tietê, não a parte do Rio Tietê suja, tá, gente? Porque o Rio Tietê é até canalizado lá em São Paulo, ele corta, né, a cidade de São Paulo, mas é a parte do Rio Tietê, a parte limpa, a parte caudalosa, né, vamos dizer assim. Então, esses 2 rios eles já compõem a bacia do Paraná. Só lembrando que o Rio Paraná é o principal rio que compõe a bacia da Prata. É composta pelo Rio Uruguai, pelo Rio Paraguai, e essa bacia já é importante de tempos remotos aí, né? Envolve toda a transição de transporte e mercadoria desde o passado até a época atual. Ela é muito importante também quando a gente fala sobre blocos econômicos, que a gente vai estar estudando aí mais no final, né? Principalmente falando do Mercosul, essa região aí é uma região muito importante, esses rios são muito importantes para o Mercosul. O livro de vocês, ele ainda traz um destaque muito interessante, falando sobre hidrografia, que é a questão das vertentes. Lembrando que as vertentes de uma bacia são, na verdade, o declive que cercam um vale, indicando o sentido do deslocamento dos rios. Pois bem, então vamos à primeira vertente aí. A primeira vertente que o livro traz aí, ele fala sobre a vertente do Pacífico,
Ela tem início no segmento na parte sul das Cordilheiras dos Andes. Ela passa por Mendoza, né? Mendoza fica na Argentina, entre os meridianos de 30 graus, 35 graus aproximadamente. São cursos de águas bem pequenos e rápidos, tá? São irregulares e começam, na verdade, no alto da cordilheira, atravessando então o estreito território do Chile. Depois então eu tenho as vertentes que a gente chama de vertente ártica. Essas vertentes, elas compreendem os rios que nascem, na verdade, nas montanhas rochosas. Na verdade, no Planalto canadense e correm para o norte principal. Características desses rios de vertente do Ártico é que na maioria do ano eles ficam congelados, tá? Então, praticamente, até mesmo pela sua latitude, pela sua localização. Eu ainda tenho uma vertente aí, que é a vertente do Golfo do México, que eu até citei quando eu falei sobre a questão aí das planícies centrais, tá? Então, essa vertente do México, ela, na verdade, que é o Golfo do México, né? Ela compreende a bacia oceânica e vai margeando boa parte da América do Norte e também da América Central. Na verdade, ela constitui o 9º maior corpo de água do mundo e é conhecido como Mediterrâneo das Américas. Como eu disse, falei isso aí quando eu estava destacando aí a questão dos rios Mississippi e do rio Missouri. E por fim, eu vou falar sobre a vertente do Atlântico. Na vertente do Atlântico, que fica na América do Norte, eu posso destacar os rios bravos, o sistema novamente do rio Mississippi, Missouri, o rio São Lourenço, o rio mais importante aí do Canadá, e os grandes lagos. Gente, no livro de vocês tem um tema específico sobre lagos, que faz parte também da hidrografia da América. Aqui, como eu disse que eu estou fazendo apenas um resumo, eu vou apenas citá-los, tá? Então eu tenho aí o Erie, eu tenho o Lago Superior, eu tenho o Lago Huron, eu tenho o Michigan e eu tenho Ontário, tá? Todos esses lagos, eles têm as suas margens em algumas das cidades mais importantes do Canadá. Termino então mais um tema sobre os aspectos naturais da América, no caso hidrografia. Darei continuidade no próximo vídeo conversando sobre clima desse continente. Muito obrigado pela atenção e por estarem se dedicando a essas videoaulas. Um grande abraço e fiquem com Deus. Cultura viva, muito além da sala de aula.